chamada é dolorida demais. Deus forja as pessoas no fogo. Todas as vezes que você vê alguém lá no topo da montanha, acredite que antes de chegarem lá, Deus pegou aquela montanha e fez um buraco do tamanho dela para baixo. E ele diz assim: vou te colocar lá em cima, mas antes eu te jogo aqui embaixo. Por quê? Porque ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. E aqui agora começa a vir respostas para algumas pessoas, e como eu prometi ontem, quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque vamos receber um batismo de quebrantamento aqui. Você vai começar agora a entender por que você sofre. Tem pessoas aqui que sofrem desde criança. Tem pessoas aqui que passaram por tantas coisas na vida, que se ela começar a contar para você, você mesmo vai ter uma crise de choro. Eu mesmo nasci com 8 buracos na cabeça. E humildemente implorando: não mata esse bebê. E 2 crianças ali gritando: não mata esse bebê. E a família inteira clamando: não mata esse bebê. E a parteira, que deveria ter matado, porque ela tinha uma ordem de Faraó, de repente sente algo diferente dentro daquele lugarzinho. E aí, repito, digo eu, não a Bíblia, lá do céu as nuvens estão abertas e uma mão poderosa está apontada para aquela tenda. Um dedo indicador apontado, não para qualquer um, apontado para o coração da parteira. E Deus dizendo: não mata, porque é meu. Não mata. E a parteira, tomada por um temor que ela não sabe de onde vem, entrega o bebê na mão da mãe e vai saindo toda arrepiada, não sem antes dizer: era melhor ter morrido. Porque se alguém aqui perto descobrir que esse bebê está vivo, os outros que já tiveram seus filhos assassinados não vão perdoar. Vão dizer: se mataram o meu, tem que matar o deles também. A parteira sai, a família está ali, abraçando aquela criança. E instantaneamente alguém pega um pano e enfia na boca do bebê. Pergunte por quê? Ninguém podia saber que tinha um bebê vivo ali dentro. Os vizinhos, que haviam desmaiado de cansaço por causa dos trabalhos, acordam no dia seguinte e perguntam ao anrão: o que deu lá com a sua esposa? Digo eu, tá? Meu pensamento. Morreu. Ela abortou. Ninguém podia ver o menino. Ninguém podia ver aquela criança. E é isso que vai mexendo comigo, sabe? As pessoas falam sobre chamada. É lindo pregar sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho, não é? É lindo pregar sobre Moisés indo falar para Faraó: deixa o meu povo ir. Agora as pessoas não sabem o começo. Uma chamada é dolorida demais. Deus forja as pessoas no fogo. Todas as vezes que você vê alguém lá no topo da montanha, acredite que antes de chegarem lá, Deus pegou aquela montanha e fez um buraco do tamanho dela para baixo. E ele diz assim: vou te colocar lá em cima, mas antes eu te jogo aqui embaixo. Por quê? Porque ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. E aqui agora começa a vir respostas para algumas pessoas, e como eu prometi ontem, quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque vamos receber um batismo de quebrantamento aqui. Você vai começar agora a entender por que você sofre. Tem pessoas aqui que sofrem desde criança. Tem pessoas aqui que passaram por tantas coisas na vida, que se ela começar a contar para você, você mesmo vai ter uma crise de choro. Eu mesmo nasci com 8 buracos na cabeça, feitas pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de aborto. Ela matou mais de 150 bebês. E esse aqui ela não deu conta de matar. E não foi por falta de habilidade. Não foi por falta de tentativa. Ela foi 3 vezes para o hospital com um sangramento. Na última vez, as minhas tias falaram que o médico falou: não tenta matar de novo. Não tenta abortar, porque agora ele já está encaixado. Se ele morrer, morre você junto. Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver o milagre acontecer, né? Minha mãe gritava: por que esse aqui eu não consigo? E falava palavrões. E minha tia falava para ela: se ele não morre é porque tem alguém lá em cima que não quer que ele morra. E é bem isso. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Vai, me diz aí qual é o poder que existe no mundo capaz de matar alguém contra a vontade de Deus.
Não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que possa colocar um ponto final na história que Deus ainda está escrevendo. Deus escreve certo por linhas tortas. A gente cresceu ouvindo isso. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E é aqui que nós, como crentes, temos que parar às vezes para meditar e respirar na vida. Calma, está tudo bem. Nada está fora do controle. Nem o seu nascimento, nem a sua existência, nem o seu casamento, nem a falência do seu casamento, nem o seu filho cantando aqui e nem o seu filho agora nas drogas. Nada está fora do controle. Para tudo há um propósito. Um propósito que a gente não sabe agora, porque a nossa visão é limitada, enxergamos só um palmo na frente do nosso nariz, mas nosso Deus conhece o futuro. Ele olha onde ninguém olha. E por isso ele faz coisas que ninguém agora entende. Por isso que toda vez que você chegar no pastor e contar uma coisa, e o pastor falar assim para você, vamos orar, é a maneira de dizer assim, ó, eu também não estou entendendo nada. É a maneira de dizer assim, eu não estou nem acreditando. E quando ele diz, vamos orar, é a maneira da gente se esconder. Sabe quando alguém diz assim, olha, Deus sabe de todas as coisas? É claro que ele sabe, mas não é essa a resposta que a gente quer ouvir. A gente quer uma explicação plausível, algo que faça sentido, para entender por que estamos sofrendo naquela hora. Porque desabou o mundo sobre a nossa cabeça. E Deus, às vezes, não fala. E aqui eu aprendi uma coisa na vida. Pergunte o quê? Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Significa que uma história está sendo escrita. E Ele não pode interferir. Tem um texto da Bíblia que é cruel. Jesus está na cruz, sentindo dores terríveis, e Ele olha para o céu, e de repente o lado divino dele toma posse. Porque Jesus oscilava entre a terra e o céu. Como homem, ele tinha sede. Como Deus, ele dizia, eu sou a fonte das águas. Então, ele oscilava entre o céu e a terra. Na cruz, o lado humano sentiu dor, e de repente o lado divino tomou conta. O lado divino olhou para o céu e não viu nuvens. E não viu estrelas. Ele viu o trono. Ele viu Deus olhando para ele. E quando ele viu Deus olhando para ele, a angústia, a tristeza, se tornaram em esperança, em milésimos de segundo. Era a maneira de dizer, se meu pai está me olhando, ele vai me tirar daqui. Para instantaneamente o céu fechar. E quando o céu fechou, Jesus gritou em uma outra língua, em aramaico. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E a interpretação é essa, Deus meu, por que me desamparaste? Nem Jesus entendeu, porque Deus, no momento que ele mais precisava, virou as costas. Hoje eu posso dizer o porquê. Porque sendo pai, eu entendo a dor de um filho. Se Deus ficasse olhando para Jesus naquela cruz mais um pouco, nós não estaríamos aqui. Deus teria esticado as duas mãos, arrancado ele da cruz com uma mão só. Deus teria fulminado a raça humana. Deus teria acabado com tudo, porque eu, como pai, faria isso. Ver o meu filho sofrendo, eu tenho poder para libertar e não vou libertá-lo. Então Deus, para não nos abandonar, virou as costas. E quando Deus virou as costas, Jesus gritou, por que me abandonaste? Então tem coisas na vida que nós nunca vamos entender. É o processo do meu nascimento. Eu poderia ter nascido de uma família estruturada, mas não, nem nome de pai eu tenho no documento. Parece que a pessoa sofre desde a existência. Moisés não foi exceção, porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Deus só testa aquele a quem Ele quer dar algo muito grande. E Moisés é testado no ventre da mãe. Você começou a sofrer quando? Quando era adolescente? Quando foi abusado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo vizinho? Você sofreu quando casou? Aquele infeliz te batia, aquela mulher te traiu. Seu sofrimento começou aqui na França, quando você perdeu o emprego, lá no Brasil? Pois bem, a história de Moisés começa no ventre da mãe. Começa quando ele está dentro da barriga da mãe. A luta em saber que o pai e a mãe tinham tudo para abortá-lo, fazer qualquer coisa, e mesmo assim eles sustentaram. Agora eu vou te contar coisas que você nunca ouviu na vida. Beto, mude a música.
Imagine você que Moisés é a única criança do mundo que quando nasce não tem nome. Medita aí. Você já viu um pai e uma mãe esperar uma criança e não ter nome para colocar no filho? Ué, pastor, como assim? Não é Moisés? Pois é, mas quem deu o nome de Moisés não foi a mãe e o pai. Sim ou não? Então quer dizer que ele nasceu e ninguém colocou um nome nele. Moisés não tem um nome mudado, ele nasce sem nome. Já meditou nisso? Pergunte por quê, pastor? Porque o pai e a mãe passou 9 meses orando para nascer uma menina. Lembra que eu falei? Essa é a minha teoria. Eles tinham nome de meninas, tinha 1 milhão de nomes de meninas, achando que Deus ia ouvir a oração deles. Mas quando nasce um menino, eles travam, porque não se prepararam para colocar nome no menino. E eles poderiam ter encontrado um nome instantaneamente, sim ou não? Mas não colocaram. Pergunte por quê? Você só coloca nome naquilo a que você se apega. Você só memoriza aquilo que faz sentido para você, aquilo que você cria intimidade. Nasceu o menino, o pai e a mãe disse: Arão, nós conseguimos, esse aqui não vai dar certo. Então não põe nome, não se apega. Não se apega porque ele não vai ter muita chance de viver. E eu explico, dou motivos para ele não viver. Pergunte quais. Começou com a boca dele tapada. Choro de criança é linguagem. Linguagem que só mãe interpreta. Homem não dá conta de interpretar. Criança está bonitinha, chorou. A mãe escuta o choro e a mãe sabe se é fome, se é dor e se é birra. Sim ou não? Então a criança chora, é a linguagem dela. Moisés não podia chorar. Por que não pode chorar? Porque ninguém pode saber que ele está vivo ali dentro. Ele está sendo cuidado. Olha a ama que vai cuidar dele. A babysitter tem 8 anos de idade. É Miriam. Porque Arão já ia trabalhar com o pai e a mãe também nas lavouras do Egito, nas roças do Egito. É uma menina de 8 anos cuidando de um bebê. É um bebê cuidando de outro bebê. Não vamos colocar nome nele, ele não vai sobreviver. Não pode chorar. Mas não é só não poder chorar. Ele não podia tomar um banho de sol. Lembro da minha mãe, começa a rir. Ih, dona Lúcia, que falta ela faz. Minha mãe fazia eu rir demais. Minha mãe não sabia falar direito. Eu lembro de ela chegando em casa e falar assim: a filha da dona Tereza teve filho. E aí, mãe? E o menino tá amarelinho, tá com tiriça. Alguém lembra de tiriça? Mais tarde eu descobri que era icterícia, mas minha mãe nunca ia conseguir falar isso. Era tiriça. E você sabe como é que cura tiriça? Banho de sol. E o banho de um negócio lá que chama picão, né? As mulheres, aqui todo mundo conhece. É da natureza. O sol é vida. O sol é vida para o universo. O sol é vida para o planeta Terra. Você já viu uma montanha? As plantinhas não deveriam nascer seguindo o desenho da montanha, mas ela nasce e as árvores vão ficando em pé. Porque elas buscam os raios do sol. O sol é vida. Os animais mais horríveis do mundo estão nas profundezas do mar, onde a luz do sol não chega, porque a falta da luz do sol, da vitamina D, deforma. Então Moisés precisava ter a luz do sol, mas não podia. Pergunte por quê? Se andasse pela rua, alguém ia dizer: uai, mas não tinha abortado? Mas já que vocês seguraram, deixa a gente ver. Se olhasse e falasse: é um menino, a notícia ia esparramar. Ia chegar numa tenda de alguém que perdeu o filho, e essa pessoa ia dizer: se matar o meu, tem que matar aquele também. Ele não pode chorar e não pode ver a luz do sol. Mas tem uma coisa pior, pergunte o quê? O que esse menino comia? Leite, pastor, leite materno. Como é que essa mulher ia gerar leite se ela só comia lavagem? E trabalhava 17 horas por dia. Mamas murchas, corpo cansado. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no continente africano, quando eu entrei pelo meio das aldeias do interior do país, eu via mulheres à beira da estrada, magras, pura pele e osso, e os bebezinhos na mão delas eram pura caveirinhas. E elas pegando terra com mato e cozinhando ali com a água suja para dar para os bebês, porque não tinham leite. Não tinham leite porque não tinham alimento. Não tinham como produzir o leite. Então esse menino não tem comida. Esse menino não pode ver a luz do sol. Esse menino não pode chorar. Esse menino não vai sobreviver.
Não coloque nome nele. Não pegue, não se apegue. Mas aí a gente sai do Gênesis, vai lá para o livro de Hebreus, se ajeita na cadeira. E a Bíblia diz, e o bebê tem 3 meses. E ele cresce bonito. A Bíblia diz, o bebê era formoso. Como é que pode ser formoso se ele não come, se ele não chora, se ele não vê a luz do sol? Aí eu repito, quem é que pode matar? Aquele que Deus quer que viva. Dá um nó na garganta aqui. É a sua história, brasileiro. É a sua história, irmão que veio de outra etnia. Gente que sofre desde que nasceu. E a pergunta, por quê? Por quê? Quem sabe Deus hoje está te respondendo. Estava te testando, porque o que eu tenho na sua vida é muito grande. E tem uma coisa a mais. O diabo te odeia. Por quê? Porque o diabo sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, mas o diabo não sabe o futuro. Ele não sabe o futuro. Mas ele é um psicólogo por natureza. Ele derrubou o primeiro homem. Ele viu toda a raça humana se desenvolver. E um dia ele pegou Deus com a janela do céu aberta assim, ó. Todo feliz olhando para um homem. Quando Deus estava olhando, Deus olhou e viu o diabo chegando e disse, e aí? De onde vem? De passear pela terra e rodear ela. Viste tu quem? Aquele ali, ó. Quem é ele? É o meu servo Jó. De vez em quando Deus abre a janela do céu e mira uma pessoa. Acredite nisso. Não sei se Deus fica entediado. Tem dias que ele abre, não, eu só quero contemplar a minha criação. Ele abriu o céu e olhou para você. Às vezes ele não te viu nascendo. Às vezes ele te viu dentro do ventre da sua mãe. Não é isso que Davi diz? Tu me sondas. Tu me conheces. Desde que eu era pequeno e sem forma. Deus te viu. E quando Deus te viu, o olho dele brilhou. E o diabo viu o olho de Deus brilhar. Então não precisa Deus falar o que vai fazer na sua vida. Se Deus está olhando para ele, se Deus está olhando para ela, para aquela criança, para aquele bebê, para aquele adolescente, para aquela mulher, é porque ele vai fazer alguma coisa na vida dela. Então eu tenho que entrar na história e acabar com ele. Você nunca se falou, por que o diabo me persegue? Eu não tenho onde cair vivo com onde lá morto. Eu olho para o espelho, eu não sei se eu estou de frente ou de costa. Eu não tenho nada. E mesmo não tendo nada, o diabo luta contra mim todo dia. Tudo para mim dá errado, tudo dá errado, a porta está fechada, não dou certo no amor, não dou certo na vida profissional, não dou certo em nada, porque tudo dá errado. A resposta é essa. O diabo viu Deus te olhar. E você está marcado. Como você está marcado, cumpra você ter paciência, cumpra você ter perseverança, cumpra você erguer no meio das cinzas e gritar, eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará para me socorrer. Cumpra você dizer assim, eu não entendo agora, mas amanhã eu vou compreender. Eu não entendo, não sei, mas eu tenho que suportar. Porque o que eu não entendo agora, amanhã eu vou entender. Eu repito o que disse ontem, vou dizer pelo resto da minha vida. Deus não perdeu o controle. A sua vida está na palma da mão dele. Vamos chorar um pouquinho? Busca nas suas memórias o seu sofrimento de criança. Sabe aquilo que a família inteira sempre conta? Reunião de família é uma benção. Festa de família é uma loucura. A única coisa que a gente tem para falar é do passado. Aí começa, esse menino aqui, ó, quase morreu. Essa aqui nasceu desse tamanho, cabia na palma da mão, foi parar numa caixa de sapato. Histórias comuns, de gente comum. Sabe aquilo que a sua mãe fala? Que ele quase afogou, o carro quase matou, a doença quase levou. Não foi quase. E não foi acidente. Foi tudo premeditado pelo diabo. Vou matar ela afogada, vou matar ele esmagado, vou matar ele com uma doença, vou sufocar com o cordão umbilical, vou fazer um negócio porque eu vi Deus olhando. E se Deus olhou, essa criatura é um perigo. Eu não posso deixar ela viver. Eu não sei como será. Eu sei que vai acontecer. Se viver, vai dar problema para mim. É por isso que você sofre. É por isso que você foi rejeitado.
É por isso que quando você nasceu, sua mãe teve aquele surto, aquela depressão pós-parto, te empurrou para um lado. É por isso que todas as pessoas que passaram pela sua vida arrancaram um pedaço de você. É o mal trabalhando. Porque só tem um jeito do diabo destruir você, é destruir a sua mente, é destruir o seu coração, é te encher de traumas. É fazer você carregar tanto lixo do passado aqui nas costas, que você não consegue enxergar o futuro. Aí vem Deus numa manhã como essa, dizendo, como ela não está aguentando mais, como ele não está aguentando mais, Marco Feliciano, esse é o seu primeiro aniversário que você vai passar fora de casa, porque eu quero dar um presente para alguém. Quero dar uma vida, eu quero mostrar para essa pessoa que eu levo até o limite, mas dali eu não passo. Eu deixo o diabo tocar em quase tudo, mas não deixo ir embora um caquinho de telha. Pelo menos um caquinho de telha ficou aí. Se apega ao caquinho de telha, porque hoje o Senhor vai te mostrar quem você é de verdade. Você é alguém que Deus vai usar muito. Vou repetir, Deus vai te usar tanto, mais tanto, mais tanto, que se você conseguisse enxergar, você mesmo teria um infarto no miocárdio aqui dentro. Por isso Deus não te mostra. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora e onde essa pessoa vai chegar, você ia pegar uma selfie com ela agora. Porque agora ela está aqui, agora está aí sofrendo, você até rindo, você até debochando. Daqui a alguns dias, só pela televisão. Daqui a alguns dias, só pela internet. Mas tem que entrar numa fila para comprar o livro da criatura. Você vai ver essa pessoa ser enriquecida nessa terra. Vai ver Deus dar dons. Eu estou profetizando. Alguém, por favor, recebe a profecia aí. Para cada dia de humilhação, haverá dupla honra. E a glória desta última casa, desta manhã aqui, será maior do que a glória da primeira. E se alguém acredita nesse velho pregador, não dá um grito, não, solta logo um berro de glória a Deus, bem alto nesse lugar. Questionamentos da vida. Por que sofre o justo? Não há explicação. É uma pergunta filosófica. E eu vou repartir com vocês uma experiência dolorida que eu tive em fevereiro. Eu comecei ontem. Eu enterrei minha mãe. Quando eu terminei de fazer o velório dela e entrei dentro do avião para ir para Goiás, o Roberto dormiu, mas isso não é novidade. E eu virei para um canto de um avião que um empresário enviou para me buscar, e eu chorei a viagem inteira. Chorei porque eu comecei a lembrar da minha mãe. Mas não da minha mãe que me abraçou e que me amou, do sofrimento da minha mãe. Minha mãe ficou órfã com 10 anos de idade. A mãe dela morreu. Meu avô, um homem violento, um homem cachaceiro. Minha mãe conta que ele chegava em casa bêbado e batia em todo mundo. Era ela e várias crianças. No dia em que minha avó morreu, minha mãe contou que meu avô chegou bêbado, começou a gritar e a bater nela. Ela pegou as crianças, numa noite fria, saiu pelo meio do mato e deixou as crianças debaixo de uma árvore e voltou em casa para pegar uma coberta para cobrir as crianças. E aí é meu avô que conta que quando ele abriu a porta, minha avó caiu morta na frente dele. Ninguém nunca acreditou nisso. Acreditava-se que meu avô tinha feito alguma coisa. Meu avô, covarde, abandonou as crianças e foi embora. Todos os filhos foram adotados pelos vizinhos. Eram 6 irmãos. E a minha mãe era mais velha. Ninguém queria uma menina mais velha. E minha mãe foi morar num lugar chamado Remonta. A Remonta era o lixão da cidade. E minha mãe esmolava na rua, pedia esmola na rua para viver. E eu comecei a lembrar de tudo isso. Minha mãe conheceu meu pai, que era um caminhoneiro, na porta de uma empresa chamada Brejeiro. O arroz Brejeiro, um arroz famoso do Brasil. Era lá na minha cidade, ainda é lá a sede. Minha mãe conheceu ele lá, ela foi pedir comida. E ele, um português, os olhos azuis, bonito, viu uma menina nova, que agora já estava com 12 para 13 anos, seduziu a minha mãe, tirou minha mãe da rua, arrumou um cômodo, e ela virou amante dele. Foi concubina de um homem casado por 30 anos.
E aí ela aprendeu uma profissão macabra, que foi fazer anjinhos, que era matar bebês. E quando ela engravidou de mim, ela tentou tirar. Ela nunca me falou se teve outros abortos, eu também nunca perguntei. Minha mãe só sofreu a vida inteira. Não sabia ler, não sabia escrever. Sabe que uma pessoa não sabia ler nem escrever? A vida inteira ela morreu analfabeta. A vida inteira trabalhando de doméstica. Me deixava na creche, onde eu fiquei por 6 anos. Creche Getúlio Lima. O pastor Sângelo esteve lá, eu mostrei para ele a creche onde eu fiquei. Então eu fiquei falando, Senhor, que sentido teve a vida da minha mãe? Quem me conhece há muito tempo deve lembrar as pregações. Irmãos, eu estou aqui pregando, mas minha mãe está no forró. Alguém lembra disso? Não? Tinha um forró na minha cidade que chamava Chaparral, que desgraça. E minha mãe ia lá para o Chaparral. Era o risca-faca da cidade. Isso depois que meu pai morreu. Então, que sentido teve a vida dessa mulher? E aí eu comecei a chorar dentro do avião, falando, Senhor, por que minha mãe só nasceu para sofrer? Aí o Senhor falou para mim, não, filho. É que eu olhei para ela. O diabo viu. Minha mãe só teve um filho vivo, sou eu. E olha o que Deus fez na minha vida. Quantas vezes eu te ajudei? Quantas vezes você colocou uma pregação minha lá e se fortaleceu? Como pode? Onde abundar o pecado, superabundar a graça. Aí o Senhor começou a falar isso ao meu coração. Ela nasceu com propósito, filho. Dar luz a você. E através de você eu toquei o mundo. Por isso ela sofreu. Não há vida que nasça sem propósito. Não há vida que nasça sem missão. Há uma missão na sua vida, há um propósito na sua vida. As dores intensas significam que Deus está te forjando. Significa, Moisés, que tem uma coisa muito linda ali na frente. Significa que é uma coisa tão grande que se você sonhasse, eu repito, você sairia daqui correndo hoje à noite, hoje à tarde, hoje pela manhã. Deus te trouxe nessa manhã para te dizer, eu te escolhi. E não reclame. Poxa, mas o Senhor não podia ter me trazido a esse mundo de outra forma? Pois é, mas eu quis te trazer dessa forma, e daí? Um dia Deus puxou minha orelha, porque eu vivia falando, eu sou filho de um aborto mal feito. Eu sou filho da tabelinha que não funcionou. Eu sou filho do método contraceptivo que não deu certo. Aí o Senhor disse para mim um dia, não, Senhor, você é fruto de um sonho. Aí eu falei, mas minha mãe e meu pai não sonharam comigo, eu sou um acidente de percurso. O Senhor disse, você é o meu sonho. Eu sonhei com você. Eu te ergui. Parece conta de mentira, né? Tem um homem da Bíblia, é um único, que a Bíblia diz, esse é um homem segundo o coração de Deus. Qual o nome dele? Davi. Você já leu a lápide do túmulo de Davi? Está escrito lá em Samuel. Olha o que está escrito no túmulo de Davi. Eu, o Senhor, te tirei de trás da malhada. Eu, o Senhor, abati os seus inimigos. Eu, o Senhor, te coloquei entre os príncipes da terra. Eu, o Senhor. Era o Senhor dizendo assim, eu amei Davi. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu escolhi Davi. Escolhi um adúltero, um assassino. Eu escolhi Davi. Não foi ele que venceu os inimigos. Eu abati os inimigos. Não foi ele que me escolheu. Eu escolhi ele atrás da ovelha malhada. Não foi ele que construiu um nome. Eu escrevi o nome dele. Eu dei a ele um grande nome. Se isso não é prova de que tem criaturas que nascem pela vontade divina, não tem outra explicação. Davi não era filho de uma família estruturada como a sua. Davi era como eu, um bastardinho. Por que você acha que a Bíblia, quando vai desenhar Davi, desenha ele diferente de todo mundo? Aliás, dos filhos de Jessé, só Davi é desenhado. Pequena estatura, cabelos ruivos encaracolados. Algumas traduções dizem que ele era loiro. Um escritor diz, Davi era um rapaz de olhos brilhantes, que é a tradução, olhos claros. Aí vem os irmãos de Davi, todos eles pareciam Saul. Saul era um homem acima do ombro dos hebreus mais alto. Tanto que Samuel olhou e disse, esse aqui é o rei. Quando foi ungir, o Senhor disse, não é esse. Veio outro, esse também é o rei, porque todos eles eram muito parecidos
Aí ele falou: Gessé, acabaram os seus filhos? Gessé, envergonhado, diz: tem um ainda. E por que ele não está aqui? Porque eu tenho vergonha dele. E por que você tem vergonha dele? Porque ele é um filho de contrabando. Ele não parece com ninguém da família. E quando eu fiquei sabendo que você vinha para cá, eu mandei ele pastorear as ovelhas malhadas. Qual ovelhas? Nas casas grandes antigamente, está aqui o meu professor que pode dizer melhor. Haviam as ovelhas perfeitas que eram colocadas na frente das casas grandes, para que todos que passavam pelas estradas, os transeuntes, olhavam e queriam comprar as ovelhas. E no fundo das casas grandes, em ribanceiros, buracos, ficavam o curral das ovelhas malhadas, que muita gente acha que é a ovelha que tinha só a lã pintada, mas não é. Não era só isso. Ovelha malhada era a ovelha que nascia com defeito. Havia ovelhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, anomalias. Nasciam com 2 cabeças, nasciam sem pelo. Como os judeus sempre gostaram muito de ovelhas, tinham respeito por elas, não matavam, deixavam elas viverem até morrerem tranquilamente, mas ficavam escondidas, porque quem visse uma ovelha com defeito não queria comprar. Aí Jessé diz assim: Davi, você pode pastorear as ovelhas? Posso, pai, mas não é as que estão aqui na frente não, é as que estão lá escondidas, as malhadas. Os irmãos dele estão tomando banho, se perfumando, e ele saindo de casa. Ele sentindo o cheiro da comida, a mãe dele colocando uma roupa de princesa, e ele saindo de casa. Não faz sentido o filho mais novo sair para trabalhar. É o mais velho que tem que sair para trabalhar. Davi é o patinho feio da família. Aí quando Samuel diz: acabaram os mancebos, ele diz: não, tem um ainda. E cadê ele? Está lá. Ninguém senta na mesa até ele chegar. Quer ir agora lá na ribanceira comigo? Vamos sentir Davi? Davi é adolescente, ele sabe que está sofrendo preconceito, ele sabe que vai ter uma festa, ele não é convidado. E ele está alimentando aqueles monstrinhos, né? Ovelha malhada, aqueles bichinhos feios. Ele está ali dando comida para aquelas ovelhas, e ele falando assim: eu sou rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí o Senhor falou para ele: Davi, olha quem que você está alimentando aí. Você está alimentando aqueles que ninguém quer, as ovelhas com defeito. Aí o Senhor diz para ele: Davi, até as ovelhas com defeito tem pastor. Aí Davi senta debaixo de um zimbro, pega a sua harpa e diz assim: se essas ovelhas defeituosas têm pastor, eu também tenho. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque a minha alma está atormentada, porque eu não tenho lugar para repousar a cabeça, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Você está entendendo? Deus faz isso. Deus pega as pessoas que não são nada, e se elas suportarem o peso da vida e lutarem, porque você tem que lutar, você não pode sentir pena de si mesmo, você não pode achar que o mundo está contra você, que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Não. Deus ama ver você acordar de madrugada, levantar contra o sono, contra tudo, dizer: eu vou vencer nessa terra. Deus ama ver você aguentar as pessoas te humilharem. Você sabe que por causa de uma bênção você é obrigado a calar a boca e engolir sapo. Deus ama quando você vence o orgulho e quando você diz assim: eu aguento, não tem problema, mas um dia você vai ver. Um dia. Deus ama a gente assim. Eu estou dizendo: é assim que eu te quero. Eu forjo os melhores desse jeito. Está sofrendo? Hoje eu não tenho mais pena de vocês. Eu passei da fase de ter pena das pessoas, porque eu passei tendo pena da minha vida inteira, até que eu descobri onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Escritor de livros, viajei o mundo todo, 4 mandatos como deputado federal, filho de uma mãe solteira, ex-cortador de cana de açúcar. Os meus amigos, filhinhos de papai, eu tive que visitar eles e internar eles em clínicas de drogados. Parece que quem tem tudo não consegue chegar a lugar nenhum. Aí Deus pega aquele que não tem nada e traz para Paris. Ah, pastor, estou comendo só pão com mortandela em Paris. Ah, pastor, eu estou lavando fralda em Paris. Não está entendendo? Vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar para você. Quantas criaturas ricas queriam entrar aqui e não entra? Ó, você aí. Veio lá da esquina do sovaco sujo. Ninguém consegue nem falar o nome da sua cidade. E ó, você aqui. Pode ir à Torre Eiffel quando quer. Se isso não é sinal de que Deus te ama, eu não sei o que mais você espera. Então, reage nessa manhã. Agarra o diabo pelo chifre aqui dentro hoje.
Pelo menos uma vez, tem esse gostinho, esfrega a cara dele no chão e diz: está escutando aí, Satanás? Você atormentou a minha vida inteira, mas não adiantou. Deus tem um projeto na minha vida. Vai haver um avivamento em Paris. Vai haver um avivamento na sua história. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Se alegra nessa manhã. Você pode não ter tudo que você quer, mas Jesus tem te dado tudo que você precisa. Não é? Deus é bom o tempo todo. Sabe que a vida é como um carro, né? Você tem na frente o para-brisa e dos lados o retrovisor. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o futuro tem que ser mais visto do que o passado. Só que ele parou de olhar para frente, porque já tem 80 anos, acabou minha vida. Já dobrou a curva do Cabo da Boa Esperança faz tempo. Glória, né? Eu fiz 53 hoje. Quando eu fiz 50 anos, me deu uma depressão. Pergunta por quê? E eu comecei a ver que tudo cai. A pele começa a gente começa a derreter igual uma vela. Você está rindo, né? Você tem botox, você tem dinheiro, né? A senhora está toda esticada aí, né? Mas não põe esses trem não para você ver a miséria que acontece. Vai caindo tudo. Cai a bochecha, cai o cabelo, cai os dentes, a barriga. É sério. A física da Terra, a gravidade começa a puxar a gente. Oh, meu Deus, que tristeza. A gente começa a se encurvar. É sério, você já percebe, sabe por que isso? É Salomão falando em Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó e o espírito a Deus. Depois dos 50 começa uma briga. Céu e terra querendo a gente. Pode ver, a pessoa vai ficando velha, começa a ir para a igreja. Ficou velho, eu quero Deus. O espírito percebendo que vai embora, então quer se aproximar do céu. E a terra gritando, então eu quero a minha parte. Aí a pessoa começa. É sério isso, está rindo. Perceba, é a vida. Começa. Oh, Jesus. O céu e a terra gritando. O céu querendo o espírito, a terra querendo a carne. Vai caindo tudo. Moisés está com 80 anos. Eu já tenho 80 anos e a minha vida foi uma falsidade. Descobri como eu nasci, como eu sofri. Descobri que eu fui criado por um povo que matava o meu povo. Eu descobri que a comida que eu comia era meu avô, era minha mãe, meu pai, meus tios que tinham que trabalhar 17 horas por dia para colocar comida na minha mesa. Ele carregava culpa sobre ele. Foi por isso que ele acabou no desespero matando as pessoas. E eu que pensava que ia ser um príncipe, me tornei um assassino. Aí eu tive que fugir, sou um fugitivo na terra. Com todo o meu conhecimento sobre estrelas, sobre tudo que Moisés era treinado, eu fui me casar com a família de um homem pobre. E me tornei um pastor de ovelhas. E eu perdi a beleza da pele, perdi tudo. Eu tenho 80 anos de idade, estou no meio do nada fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Isso não é vida. Isso é depressão. Depressão é um acúmulo de frustração do passado com uma falsa perspectiva do futuro. O que é depressão? É você olhar para trás e dizer assim, não valeu a pena. É você olhar para frente e dizer assim, não tem nada me esperando. Aí a pessoa se entrega, se joga numa cama, espera a morte chegar. Moisés está depressivo, porque ele tem 80 anos e não tem perspectiva de futuro. Ele olha para o passado, foi um engano. Ele está no alto daquela montanha para fazer uma coisa. Meu pensamento, pergunte o quê? Eu vou sair dessa terra. Eu vou subir a montanha, porque aqui ninguém vai me encontrar. Vão me procurar pastoreando ovelha nos apriscos, mas eu subi o alto das montanhas. Vou morrer aqui. Imagina ele sentado em uma pedra, olhando as ovelhinhas, ele pegando aqui um cutelo. Sempre o cutelo. Você devia ter tirado a minha vida quando eu nasci.
procurando um lugar do corpo mais fácil para ter uma morte mais rápida, como os samurais japoneses que tiram a vida. Mas antes que ele se mate, porque toda a energia dele foi embora, na frente dele tem uma sarça que começa a encandecer. Vai ficando da cor da roupa de vocês, senhoras. Um fogo azul. Vai ficando azul, o fogo vai subindo e não queima nada. O ambiente de depressão vira em terror. Ele olha e começa a sentir uma coisa. Ele tenta se aproximar e do meio da sarça sai uma voz: Moisés, quer chegar perto de mim? Eu deixo. Mas tira as alparcas dos seus pés, porque esse lugar é santo. A sandalinha que você trouxe do Egito, tira ela, porque aqui sou eu, você e o céu. Detalhe, a voz chamou ele pelo nome. Uma voz que por 80 anos nunca falou com ele. Deus nunca falou com Moisés. Não tem uma história Deus falando com ele. Ele tem 80 anos de idade, vem alguém falando com ele com uma intimidade. Moisés, o senhor me conhece? Desde que você estava no ventre da sua mãe. O senhor me viu? Sempre te vi. E por que o senhor deixou passar por tudo isso? Porque eu preciso de um homem, não de um menino. Preciso de um homem testado. E agora você está pronto. Estou pronto para quê? Vai começar a sua história, Moisés. Mas eu tenho 80. Pois é, Moisés, vai começar a sua história agora. De 0 a 40 você achava que era alguém. De 40 a 80 você viu que não era ninguém. Então agora eu posso te abençoar. Por quê, Senhor? Porque se eu me revelo para você no Egito, você diz assim: eu sou. Então para te usar eu tive que tirar tudo. Eu tive que te esvaziar para poder te encher, Moisés. Você está entendendo aí ou não? Deus faz isso, às vezes Ele nos leva ao limite da humilhação para nos esvaziar, para você nunca achar que foi a sua força, o seu conhecimento, o seu esforço, para você depois dizer: foi o Senhor que fez isso. Está vazio, Moisés? Estou, eu quero morrer, então agora não tem mais nada em você não, então agora eu vou te encher. Levanta, Moisés, porque você vai até Faraó. Só que eu vou te dar um ensinamento que é para ficar para todo mundo que lê a Bíblia. Qual, Senhor? Põe a mão no peito, Moisés. Coloquei, Senhor, e agora? Tira a mão do peito. Senhor, está leprosa, eu vou morrer. Pois é, Moisés, isso é um ensinamento. Qual, Senhor? Eu vou te usar. Então nunca bata no peito, achando que é você. Porque o dia que você falar, sou eu, vai ficar leproso. É para você entender que tudo, a partir de agora, sou eu na sua vida. Pegou aí, entendeu? E assim começa a história de Moisés. Eu já vou terminar, porque senão a gente vai ficar aqui até tantas horas. Moisés sai dali, começa a epopeia dele. Ele enfrenta o faraó, ele faz de tudo. E chegamos aqui em Deuteronômio 34. Agora ele tem 120 anos. Está 3 dias de entrar na terra e Deus não deixa ele entrar lá. E isso me deixou com raiva. Falei, está errado, Senhor. Por que está errado, Feliciano? Uai, ele lutou, ele sofreu, ele enfrentou a família dele, ele aguentou esse povo murmurador. Moisés merecia entrar na terra, Senhor. Ele tinha um sonho, era um só, não eram 2 nem 3. Qual o sonho? Entrar na terra. E nem isso o Senhor deixou ele fazer. Quando eu estava quase para o meu nome ser riscado do livro da vida, porque eu estava questionando demais, Deus falou assim para mim: vou te fazer uma pergunta, responda. Eu falei, qual? Eu matei Moisés? Está escrito que o Senhor matou. Quanto tempo ele ficou morto? Alguém é capaz de responder aí? Não, pastor. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então ele está morto até agora. Esse é o problema. Deus matou Moisés e o sepultou. Aí quando você pega no original a palavra sepultar, está ali o meu professor de hebraico, é esconder. Aí lá no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, tem uma briga cósmica, alguém lembra? Tá Satanás e Miguel. E qual é o motivo da briga? O corpo de Moisés. 2.600 anos depois está o diabo falando, cadê o corpo do homem? Se Deus matou, cadê o corpo do homem que eu quero ver? E não acha o corpo dele. Ué, mas Deus não sepultou?
O diabo não tem poder para atravessar o solo, o chão, ele não conhece DNA, ele não achou a ossada de Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus falou assim para mim, filho, quando eu falei, morre Moisés, ele estava de olho fechado, ele abriu o olho e falou, por quê? Quando ele abriu o olho, filho, ele estava diante do meu trono. Welcome, Moisés. Bem-vindo. Senhor, onde eu estou? Qual era o seu sonho, Moisés? Entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Eis a terra que manda leite e mel. Mas, Senhor, é aqui. Aqui é o destino final de todos, Moisés. Moisés, sim, senhor, antes de você dialogar comigo, eu vou pedir para um cidadão que vai dar uma voltinha com você aqui no céu. Lembrando que a Bíblia, ou as histórias, no mundo de Deus, não tem tempo, tá? Para Deus, passado, presente e futuro, é tudo a mesma coisa. Aí, Deus chama alguém que nem tinha nascido ainda, no nosso tempo, mas no tempo dele tudo se mistura. Chegou um cidadão lá, pois não, senhor, Elias, leva Moisés para conhecer o céu, a terra prometida. E eles passam uma temporada andando lá dentro. Aí Moisés volta com Elias, Senhor, ó, já vi o céu, Elias, obrigado. E aí Moisés, Senhor, é bonita essa terra, hein? Mas eu tinha um sonho, Senhor. Qual, Moisés? Eu queria ver a terra, né? Mas eu te mostrei a terra. Não, Senhor, essa aqui é a sua. Eu queria ver a minha, né? Moisés, você acha que eu devo alguma coisa para alguém? Não, senhor, mas não tem mais nem menos, Moisés. Eu quero que você aprenda uma coisa. Eu dou ao homem o direito de sonhar. Mas o homem tem que dar a mim também o direito de sonhar. E o meu sonho é maior e melhor do que o seu. E não é porque eu realizei o meu primeiro que eu não vou realizar o seu também. Só que o seu tem um tempo. Quer ver a terra, Moisés? Queria, senhor. Queria não. Quer? Quero. Elias? Sim, senhor. Prepara a carruagem de fogo. Onde eu vou, senhor? Você vai conhecer a terra. Só que antes eu tenho que ajeitar as coisas. Aí Deus dá um grito lá do céu. Yeshua! Jesus está andando na terra. 3.000 anos depois, olha. Sim, pai. Sim, pai. Está feito. Levo todo mundo? Tá, só os que acreditam. Os 12. Cadê os meus 3 malucos? Quais eram os 3 malucos? Qual o nome deles? Pedro, Tiago e João. Só eles viam essas coisas. Vem vocês 3 comigo. Para onde? Vamos no alto da montanha. Por quê? Vou realizar o sonho de um velhinho. Eles chegam no alto do monte da transfiguração. Jesus deixa os 3 aqui e diz assim, não se apavorem, não saiam correndo. Jesus sai à distância de um tiro de flecha, 28 metros. Se afasta e diz, não saiam correndo. Ele abre os braços e o corpo de Jesus começa a brilhar. Ele começa a se transfigurar em glória. Aí o céu se racha em 2 partes. E lá na terra prometida desce 2 homens. Está escrito. Qual o nome deles? Elias e Moisés. Mas não estava morto? Vai, me diga aí. Não estava morto. Não está escrito que o homem que morre não pode mais vir e voltar? E como é que Moisés voltou aqui? Deus não matou Moisés, Deus escondeu Moisés. Deus tirou ele desse plano e levou ele para um outro plano. Primeiro para revelar o sonho de Deus, agora Deus vai realizar o sonho dele. Aí Moisés chega, olha a terra, sente o cheiro da terra, é tudo bonito. É um pensamento meu. E aí Moisés, quer ficar aí, senhor? Aqui é bonito, mas aí é melhor, né? Vou voltar para a terra prometida do céu. Moisés e Elias retornam para o céu e Jesus continua a caminhada dele na terra. Por isso que a Bíblia Sagrada é linda. Tem histórias que você só vai entender se você estudar a fundo. Então Deus realizou o sonho de Moisés, como vai realizar o seu? Mas primeiro Ele quer realizar o dele. Então dê primeiro a Deus a chance de te usar. Por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, com toda sua justiça, e as demais coisas, entenda, primeiro o reino, depois o seu sonho.